Vamos ler agora, na KrishnaFM.com.br, uma biografia de Srila Lochanadasa Thakur. Srila Lochanadasa Thakur apareceu neste mundo em 1520 DC, 34 anos após o aparecimento de Shri Krishna Chaitanya. Lochanadasa Thakur escreveu uma biografia sobre o Senhor Krishna Chaitanya intitulada Shri Chaitanya Mangala, e escreveu muitas canções devocionais. Shri Lochanadasa Thakur nasceu em uma família de médicos Harriya, que residiam na vila de Kogram, no distrito de Katna, de Bardaman. Seu mestre espiritual foi Shri Narahari Sarakara Thakur. Eu sou o servo de Thakur Shri Narahari, que é o mestre de minha vida. O desejo de todos os meus desejos coloco aos pés de lótus desse mestre, que esta vida vil criatura... Desculpem. Tá, vou ler de novo, Bima. Você não revisou? Aí eu que sou ruim de serviço. O desejo de todos os meus desejos coloco aos seus pés de lótus, que esta vil criatura, eu mesmo, poderia descrever algo sobre as maravilhosas qualidades de Shri Gaurasundara. Nesta expectativa, ele é meu único refúgio. Livro Chaitanya Mangala, Satvakanda. O nome de seu pai era Kamalakara, e o nome de sua mãe, Shri Sadananda. Ele era o único filho de seus pais. Ele foi criado na casa de seu avô materno e lá completou sua educação. Quando era apenas um menino, ele teve a sorte de conhecer os devotos de Shri Gauranga. Ele se casou muito jovem. Desde a juventude, ele foi muito apegado a Shri Krishna Chaitanya e, consequentemente, muito desinteressado pela vida material, embora estivesse cercado pela família, amigos e pela sociedade. Em sua juventude, ele passou a maior parte de seu tempo no Shripat de seu mestre espiritual Shri Kanda, onde aprendeu a fazer canto e dança público de Hare Krishna. O livro que ele compôs, Chaitanya Mangala, era o diário de Shri Murari Gupta. Murari Gupta, que mora em Nádia, compôs muitos versos lindos sobre a vida de Shri Krishna Chaitanya. Estes incluem os passatempos juvenis de Nimai, dos quais Murari Gupta participou pessoalmente, e seu passatempo posterior em Nilachala, depois que ele aceitou a ordem de vida renunciada, que foram narrados por Shri Damodara Pandita. Tendo ouvido esses versos de Murari Gupta, compostos em sânscrito, fiquei muito atraído e por isso os compus na métrica de poesia popular da aldeia em Bengali. Em seu livro Chaitanya Mangala, Srila Lochanadasa Thakur escreveu: minha maior esperança é estar perto dos pés de lótus de Shri Narahari Thakur para servi-lo e adorá-lo com minha própria vida. O desejo acalentado do caído Lochanadasa é ter permissão pela graça de Narahari para cantar as glórias de Shri Krishna Chaitanya. Meu Senhor é Shri Narahari Thakur e eu sou seu servo. Curvando-me e orando diante dele, imploro-lhe que me permita o seu serviço. Esta é a minha única aspiração. Anteriormente, em Bengala, especialmente na Bengala Oriental, agora Bangladesh, os poetas costumavam compor canções e versos sagrados em diferentes formas de rimas clássicas e métrica rítmica, chamadas Panchali. O estilo de composição Panchali foi usado especialmente para glorificar o Senhor. Srila Lochanadasa Thakur usou a forma Panchali de métrica de versos ao compor a sua famosa obra Chaitanya Mangala. A forma Panchali emprega 5 tipos diferentes de estilos de música ou métricas.
A principal fonte de material utilizada por Sri Lochanadasa Thakur ao compor o seu Chaitanya Mangala foi um livro em sânscrito de Murari Gupta chamado Sri Chaitanya Charitamrita. Lochanadasa Thakur explica isso em seu livro Chaitanya Mangala da seguinte forma: aquele mesmo Murari Gupta que vivia em Nádia compôs muitos versos em sânscrito sobre a vida de Shri Krishna Chaitanya, que mais tarde ele organizou na forma de um livro. Tendo ouvido esses versos de Murari Gupta, Damodara Pandita os ensinou para mim e eu os memorizei com grande prazer. À medida que esses versos em sânscrito e a concepção de Krishna Chaitanya transmitida a mim através de Damodara Pandita se desenvolveram em minha mente, eles fluíram de mim na forma desses versos Panchali em Bengali, que escrevo em glorificação da vida e dos passatempos de Shri Krishna Chaitanya. Em seu prefácio ao Chaitanya Mangala, Srila Lochanadasa Thakur oferece suas orações a Vrindavana Dasa Thakur, antes de prosseguir com a narrativa. Ele diz: ofereço minhas orações de submissão a Vrindavana Dasa Thakur de todo o coração. A doce canção de seu Chaitanya Bhagavata encantou o mundo inteiro. O Chaitanya Bhagavata de Vrindavana Dasa Thakur foi originalmente chamado de Chaitanya Mangala. Disse que Srila Lochanadasa Thakur e Srila Krishna Dasa Kaviraja Goswami deram-lhe o nome de Chaitanya Bhagavata. Krishnadasa Kaviraja Goswami escreve: os passatempos eternos de Deus... Ele citou uma linha aqui, Bimala, não sei se é sânscrito, do Bengali. Eu vou ler a tradução. Vedavyasa descreveu os passatempos de Krishna em seu Bhagavata. O Vyasa de Chaitanya Lila é Vrindavana Dasa. A partir desta comparação entre Vedavyasa e Vrindavana Dasa, conclui-se que Kaviraja Goswami é provavelmente responsável pelo trabalho de Vrindavana Dasa Thakur se tornar conhecido como o Bhagavata de Chaitanya Lila, ou o Chaitanya Bhagavata. Existem muitos passatempos de Shri Krishna Chaitanya que foram apenas brevemente mencionados por Vrindavana Dasa Thakur. Estes são descritos em detalhes no livro Chaitanya Mangala de Lochanadasa Thakur. O Chaitanya Mangala é dividido em 4 partes: Sutra Kanda, Adi Kanda, Madhyama Kanda e Shesha Kanda. O Sutra Kanda tem 2 capítulos, o Adi Kanda tem 7 capítulos, o Madhya Kanda 12 e o Shesha Kanda 3. O conteúdo do Adi Kanda é o seguinte: o primeiro capítulo do Sutra Kanda é chamado Mangala Charana, ou Invocação Auspiciosa. Começa com uma canção das glórias de Shri Krishna Chaitanya e depois elogia os devotos de Deus que eram associados pessoais de Shri Krishna Chaitanya. Depois disso, Lochanadasa Thakur oferece respeitos ao seu mestre espiritual Narahari Sarakara Thakur e ora pela misericórdia de seu mestre espiritual. Ele oferece suas reverências aos pés de lótus dos incontáveis devotos e associados pessoais de Shri Krishna Chaitanya, conhecidos e desconhecidos. Tendo orado pelas bênçãos do mestre espiritual e dos devotos de Deus, Lochanadasa explica que Murari Gupta escreveu um livro em sânscrito chamado Chaitanya Charitamrita, e que com esse livro não está... E que como esse livro não está mais disponível, ele está dando sua essência na forma de um verso bengali chamado Panchali. Ele então descreve brevemente os assuntos encontrados em Adi, Madhya e Shesha Kandas. O segundo capítulo do Sutra Kanda é chamado Grantaramba, pois é aqui que o livro realmente começa. Neste capítulo, Lochanadasa Thakur relata como ouviu de Damodara Pandita a história do recital de Mahaprabhu de Jaimini. Não é Mahaprabhu Bhima.
Mahabharata, poxa vida, vou prestar atenção. É que eu não estou acostumado a ler no texto de nota. Aí eu tenho que acostumar, tá bom, vou acostumar. Alguém tem que ser culpado, né? Então, culpar o texto de nota. Vamos lá. Onde eu estava? Aqui, ó. Neste capítulo, Lochanadasa Thakur relata como ouviu de Damodara Pandita a história do recital do Mahabharata de Jaimini, onde ele descreve uma conversa entre Narada e Uddhava. Nessa conversa, Narada explicou a causa do aparecimento de Krishna na forma dourada de Shri Krishna Chaitanya. Certa vez, Narada viu que com a chegada da era de Kali, os seres vivos haviam caído em grande sofrimento. Está falando de nós. Ele começou a se preocupar sobre como eles poderiam ser entregues e os princípios do Dharma restaurados. Pensando desta forma, ele decidiu que somente a descida de Krishna a este mundo libertaria as almas caídas e restauraria os princípios da religião. Querendo apelar para Krishna descer como um avatara, ele partiu para Dwarakadama. Naquela época, Krishna estava hospedado no palácio de Shri Rukmini Devi. Só então, ao saber que Shri Krishna logo apareceria na terra em uma forma dourada, com o brilho dourado e o humor devocional de Shrimati Radharani, Rukmini Devi ficou profundamente perturbada. Sentindo-se separada do Senhor Krishna, ela caiu aos pés de lótus de Krishna e começou a louvar as qualidades de Shri Radha, cuja devoção era tão gloriosa que Krishna quis honrá-la, assumindo o seu brilho e humor. Nesse momento, Narada entrou na sala. Ele explicou a Krishna o motivo de sua viagem, que ele queria que Krishna descesse ao planeta Terra para libertar as almas caídas. Naquela época, Krishna revelou a ele como no futuro ele apareceria como o filho de Shaktidevi e Jagannatha Mishra em Navadvipa Dham, em uma forma dourada com todos os seus associados transcendentais. Tendo visto aquela forma dourada revelada, Narada ficou dominado pelo êxtase. Pensando constantemente nesta forma dourada e nos planos do Senhor Krishna de aparecer em Navadvipa Dhamma como Shri Gauranga, Narada, o melhor dos sábios, foi visitar Naimisharanya enquanto cantava as glórias do Senhor Krishna. Lá, em resposta às perguntas de Uddhava sobre o bem-estar dos seres vivos, ele explicou como, em Kali Yuga, seria a melhor de todas as eras por causa do advento de Shri Krishna Chaitanya, que apareceria em uma forma dourada e realizaria o canto e dança público de Hare Krishna. Narada contou a Uddhava como o Senhor Krishna estabeleceria o canto e dança público de Hare Krishna como o Dharma da era, o princípio religioso para a era de Kali Yuga. Narada explicou as glórias do canto e dança público de Hare Krishna. Depois disso, Narada Muni relatou a Uddhava a discussão que havia ocorrido anteriormente quando ele foi a Kailasa e visitou o Senhor Shiva, o melhor de todos os devotos de Deus. Lá, Narada e Parvati discutiram as glórias de Mahaprasada. Tendo ouvido falar das glórias de Mahaprasada de Narada, Parvati realizou 12 anos de Lakshmi Seva, serviço a deusa Lakshmi. Por sua misericórdia, Parvati conseguiu um pouco da Mahaprasada. Krishna Prasada, a gente fala Krishna Prasada, né? Mas Mahaprasada é melhor ainda que Krishna Prasada. Tá, não é para explicar, é só para ler. Tá bom, sim senhora. Por sua misericórdia, falou em Krishna Prasada, Mahaprasada, Bimala, eu perco o rumo. Por sua misericórdia, Parvati conseguiu um pouco da Mahaprasada de Lakshmi Devi e também deu a Shiva um pouquinho daquele alimento oferecido a Deus no altar. Incapaz de tolerar a dança do Senhor Shiva ao obter este alimento Mahaprasada, a terra veio diante de Parvati, implorando-lhe que desse
a Mahaprasada dos devotos de Deus a todas as almas. Com esta proposta, Parvati explicou como o Gaura Avatara, a encarnação de Deus, Krishna, viria em Kali Yuga e distribuiria Mahaprasada a todas as almas caídas. Poxa vida! O alimento Mahaprasada, Krishna Prasada para todo mundo, né? E tem gente que rejeita, né, Bimala? Tem medo de se livrar da ilusão, né? Depois disso, Narada foi até Brahma e discutiu a encarnação de Deus, Krishna Gauravatara, com ele. Brahma, o Criador, naquele momento explicou-lhe o assunto essencial do Śrīmad Bhagavatam e mostrou-lhe como a versão do Bhagavatam apoiava a encarnação Gauravatara de Deus, Krishna. Depois disso, Narada começou a vagar por aqui e por ali. Ao ir de um lugar para o outro, ele ficou preocupado com o sofrimento das almas. Ao se preocupar dessa maneira com as entidades vivas, que somos nós, né? Ele se aproximou de Jagannatha Puri. Lá ele ouviu uma voz divina discutindo sobre o avatar de Jagannatha. Por ordem da voz divina, ele foi para Puri. De lá o Senhor ordenou que ele fosse para Goloka. Primeiro ele veio para Vaikunta, a morada eterna. Depois disso ele chegou a Goloka, onde viu muitos passatempos do Senhor Krishna. Lá ele viu o Senhor Krishna em sua forma dourada como Shri Gaura e desmaiou em êxtase. Depois disso ele percorreu todo o universo informando a novidade a todos os deuses. Em Shwetadvipa, ele viu os passatempos sobrenaturais de Balarama, a própria figura do serviço prático e amoroso a Deus. Depois disso, todos os semideuses começaram a nascer na Terra. Como mencionado anteriormente por Krishna em sua conversa com Rukmini, o Senhor, junto com Satyabhama, Rukmini e todos os seus associados eternos do mundo transcendental vieram com o brilho e o humor de Radharani em uma forma dourada como Shri Gauranga. Ele veio para divulgar o canto e dança público de Hare Krishna. Balarama veio como Nityananda. Shiva veio como Adwaita Prabhu, e outras grandes almas desceram como seus outros associados eternos como Murari, Mukunda, Shrivasa, Rai Ramananda, Ishwara Puri e Madhavendra Puri. Lochanadasa Thakur conclui o capítulo elogiando as glórias de seu mestre espiritual, Sri Narahari Sarakara Thakur, e de seu sobrinho Raghunandana Thakur. O primeiro capítulo do Adi Lila de Chaitanya Mangala descreve o Jama Lila, ou, em português, os passatempos de nascimento de Shri Krishna Chaitanya. O capítulo descreve primeiro o advento dos associados eternos do Senhor Krishna, que apareceram neste mundo antes do próprio Senhor Krishna Chaitanya. Lochanadasa Thakur descreve o Senhor Krishna como a causa remota e imediata da criação, o Parabrahman, o próprio Sri Narayana. Aquela suprema personalidade de Deus, Krishna, desceu dentro do ventre de Shaktidevi e veio pessoalmente a esta terra. Dessa forma, gradativamente o ventre de Shakti crescia dia a dia, e seu corpo assumiu uma refulgência sobrenatural. Vendo sua maravilhosa refulgência corporal, todos ficaram surpresos e pensaram: certamente uma grande personalidade está prestes a nascer do ventre de Shri Shaktidevi. Quando sua gravidez estava no 6º mês, um dia Adwaitacharya Prabhu foi à casa de Shaktidevi e Jagannatha Mishra. Chegando lá, prestou reverências à criança que estava no ventre de mãe Shakti e depois a circunambulou. Shaktidevi e Jagannatha Mishra não conseguiram entender a causa do comportamento incomum de Adwaita. Dessa forma, Brahma, Shiva e outros deuses vieram oferecer seus respeitos àquela suprema personalidade de Deus, Krishna, que havia
se escondido dentro do ventre de Shaktidevi, sabendo muito bem que ele logo apareceria neste mundo para libertar o mais inferior dos homens, com o mais elevado néctar de amor a Deus, Krishna Prema. Ao detectar a presença deles, Shaktidevi sentiu grande alegria. Quando o coração de Shaktidevi estava cheio de misericórdia para com o mundo inteiro, isto é, quando o misericordioso Shri Krishna Chaitanya preencheu completamente o seu coração, gradualmente chegou o 10º mês. Depois disso, aproveitando um momento auspicioso no dia de lua cheia do mês de Palguna, em pleno canto e dança público de Hare Krishna, Shri Gaurachandra apareceu como uma lua dourada vindo do oceano do ventre de Mãe Shakti. Dessa forma, o Senhor Krishna Chaitanya apareceu na terra e as 10 direções exultaram. Os deuses e deusas, homens e mulheres, ansiosos para ver o rosto de lua do filho de Shakti, correram para a casa de Jagannatha Mishra e Shaktidevi. Desta forma, a sua casa foi transformada na morada eterna Vaikunta. Jagannatha Mishra e todos os residentes de Nádia, que apareceram para ver aquela criança divina, ficaram maravilhados ao ver a sua beleza. Ele tinha um pescoço de leão, braços como a tromba de um elefante e um peito largo. Seus pés de lótus estavam marcados com os símbolos auspiciosos do Senhor Vishnu, uma bandeira, um raio e uma vara para conduzir elefantes. Vendo todas essas manifestações maravilhosas e sobre-humanas da divindade da criança, todas as pessoas ficaram surpresas. Todos especularam sobre sua origem sobrenatural, dizendo: ele definitivamente não é um ser humano comum. Durante 8 dias, o recém-nascido e sua mãe ficaram em quarentena, como é tradicional no parto em Bengala, e no 9º dia foi realizada uma grande festa. Naquele momento, todos os vizinhos ficaram cheios de alegria ao ver o menino e a atração por ele aumentou. O 2º capítulo do Adikanda descreve os passatempos Bala Lila da infância do Senhor Krishna Chaitanya. Aqui, Lochanadasa Thakur descreve como após 6 meses a cerimônia de ingestão de grãos de Shri Gaurasundara foi realizada e depois disso a cerimônia de nomeação foi realizada. Com a aparição do Senhor Krishna Chaitanya, o mundo inteiro ficou encantado. Isso aconteceu há 537 anos atrás. Visto que o Senhor Krishna Chaitanya deu prazer ao mundo inteiro, os sacerdotes brahmanas disseram que seu nome deveria ser Vishwambara. Logo, Vishwambara começou a andar, segurando o dedo de Jagannatha Mishra com sua mãozinha. As diferentes mulheres da aldeia costumavam decorá-lo com diversos ornamentos e ficavam maravilhadas com a bela refulgência que emanava da criança, que era tão brilhante quanto milhões de luas. A lua lá fora pode iluminar apenas ligeiramente a escuridão da noite, mas a lua de Shri Gaurachandra pode eliminar todas as trevas, tanto internas quanto externas. Shaktidevi cantava para seu filho enquanto malhava o trigo, e nessa hora todos os semideuses ofereciam orações a seu filho. Vendo isso, Shaktidevi ficou bastante surpresa. Às vezes... Peraí, aqui é A, não é o Bimala. Eu sou chato, é verdade. É uma de minhas qualidades. Vendo isso, Shaktidevi ficou bastante surpresa. Às vezes, ela via Gaura Hari Às vezes ela via Gaura Hari cantando as glórias de Radha e Krishna com os deuses e ficava surpresa e desmaiava. Quando ela ouvia sinos tocando nos pés descalços de seu filho, novamente ela ficou perplexa. Às vezes, ela tinha medo que fantasmas estivessem causando perturbações,
e às vezes ela olhava na boca do seu filho e ao contemplar a forma universal ficava completamente surpresa. Dessa forma, gradualmente Gaura Hari cresceu o suficiente para brincar ao ar livre, onde surpreendeu seus novos amigos de infância com suas travessuras divinas. Seus companheiros eram bastante apegados a ele. Shatidevi carregava o bebê Gaura Hari nos braços e cuidava dele cuidadosamente enquanto ele corria, para evitar que ele quebrasse tudo enquanto brincava. O mais danado, né? Se as crianças são danadas, imagine Krishna, a mais danada de todas as crianças. Certa vez, ele explicou a mãe Shati a natureza das coisas puras e impuras, instruindo-a sobre a natureza aprakrita de Krishna, que é o mestre de tudo. Enquanto estava sentado sobre uma pilha de potes de barro quebrados e sujos com sobras, ele instruiu sua mãe sobre Jnana, conhecimento. Vendo sua mãe desnorteada, ele trouxe alguns cocos para ela. Dessa forma, ele realizou muitas brincadeiras de infância. Ele costumava brincar com cachorrinhos. Quando Shatidevi o repreendeu por brincar com um cachorro, e Gaura Hari teve que desistir de seu animal de estimação, ele chorou lágrimas de raiva diante de Shatidevi. Naquela época, ele concedeu um corpo transcendental divino àquele cão, enquanto realizava o canto e dança público de Hare Krishna. O cão foi até Vaikunta, a morada eterna, e quando Brahma, Shiva e outros semideuses viram a boa sorte do cão, todos ficaram surpresos. É porque o cão é um animal intocável, né? Por isso que a mãe dele proibiu ele de tocar no cão. Shatidevi ficou surpresa com as atividades de seu filho, que a fez compreender a sua posição suprema como o Senhor Absoluto, Krishna. O quarto capítulo do Adilila de Chaitanya Mangala descreve os passatempos da infância do Senhor Krishna Chaitanya. Tendo ouvido Murari Gupta recitando os Yogas Shastras, o Senhor imitou seus gestos e fala, zombando dele, e então começou a rir ruidosamente. Assim Murari Gupta ficou furioso e castigou o Senhor Krishna Chaitanya com palavras de raiva. Em troca, o menino, pretendendo expressar o seu desprezo pelas conclusões dos yogis, foi ao almoço da tarde de Murari e urinou no prato de Murari Gupta. Depois disso, ele instruiu Murari Gupta sobre a superioridade do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Falei que era o mais danado, Bima. Finalmente, o autor discute a performance de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Mahaprabhu na infância e relata o que ouviu das notas de Damodara Pandita de Murari Gupta sobre a ordem de vida renunciada de Vishwarupa, o irmão mais velho do Senhor. Ele também relata a lamentação de Shatidevi e Jagannatha quando seu filho tomou a ordem de vida renunciada. Ele também relata muitos outros passatempos realizados pelo Senhor Krishna Chaitanya quando menino. Naquela época aconteceu a cerimônia de corte de cabelo do Senhor Krishna Chaitanya. E logo depois disso chegou o dia, aos 5 anos, é quando se corta a primeira vez o cabelo do menino, né? A cerimônia de corte de cabelo do Senhor Krishna Chaitanya. E logo depois disso chegou o dia de Hatekari, ou o dia da primeira posse de giz. Nesse dia, para assinalar o início da educação formal de uma criança, ela recebe um pedaço de giz e um quadro negro, sobre os quais deverá desenhar as letras do alfabeto. Ao iniciar os seus estudos, o Senhor Krishna Chaitanya ficou muito feliz ao conhecer muitos novos colegas. No dia em que começou a educação de seu filho, Jagannatha Mishra ficou muito satisfeito. Naquela noite, porém, ele teve um sonho no qual um sacerdote Brahmana apareceu para ele. Ele disse que seu filho Vishwambara era o próprio Deus, Bhagavan. Quem pode educar o Senhor Supremo Krishna ou discipliná-lo quando ele era um menino?
A partir disso, Jagannatha Mishra pôde compreender a posição suprema de seu filho. Quando seu sonho se desfez, ele foi novamente dominado pelos sentimentos de amor paterno e logo esqueceu o sonho. Em determinado momento foi realizada a cerimônia do cordão sagrado do menino. Depois disso, há uma discussão sobre as 4 idades e o Juga Avatara. Em Dwapara Yuga, o próprio Senhor Supremo Shri Krishna, filho de Nanda, em Vrindavana, aparece na Terra. Em Kali Yuga, Shri Krishna, aparecendo com o brilho e o humor de Shri Radha, se apresenta como Shri Gauranga. Ao realizar o canto e dança público de Hare Krishna, ele estabelece o princípio religioso para a era de Kali Yuga. Harinama Sankirtana, ou seja, o canto e dança público de Hare Krishna. Para estabelecer o Dharma da era, ele vem como pregador, enlouquecido por amor puro por Deus, Krishna Prema. Ele entrega todas as almas ao êxtase do amor a Deus, movendo-se aqui e ali e distribuindo o amor divino, Krishna Prema. Enquanto estava na classe dos devotos casados, ele ordenou que sua mãe se abstivesse de comer grãos no jejum de Ekadashi. Desta forma, instruiu todos a seguirem esta injunção. Gradualmente, Jagannatha Mishra adoeceu e faleceu, entrando nos passatempos e manifestos do Senhor Krishna. Naquela época, o Senhor Krishna Chaitanya instruiu Shatidevi sobre a natureza passageira da curta vida de um homem no mundo material. Ele também explicou a ela muitos outros princípios importantes da realidade divina. Com o falecimento do marido, Shatidevi lamentou muito. O próprio Senhor Krishna Chaitanya também lamentou o falecimento de seu pai. Após esse período, ele começou a prestar muita atenção aos estudos. O capítulo 4 descreve os passatempos da juventude e do casamento do Senhor Krishna Chaitanya. Um dia, depois da escola, o Senhor estava voltando da casa de seu professor para casa e naquele momento ele conheceu Vanamali Acharya. Enquanto conversavam, o mestre fez o Senhor Krishna Chaitanya entender que ele acabara de visitar a sua mãe Shatidevi, onde estava fazendo os preparativos para o casamento do Senhor. Shatidevi o rejeitou e, incapaz de garantir a sua permissão para a partida, Vanamali ficou um pouco infeliz. Dessa forma, ele voltava para casa abatido. Shri Gaurahari voltou para casa sem dar a entender nada sobre sua conversa com a casamenteira. O Senhor a informou de suas intenções de se casar, dizendo que ela deveria procurar Vanamali e tomar as providências necessárias para o casamento de seu filho. Ela obedeceu e, por ordem de Shatimata Vanamali Acharya, foi até a casa de Vallabhacharya. Lá ele informou Vallabhacharya sobre a intenção do Senhor Krishna Chaitanya de se casar com a filha de Vallabhacharya, Lakshmi Devi. Tendo feito todos os preparativos para o casamento, Shatidevi informou todos os seus amigos e parentes sobre o auspicioso acontecimento e os convidou para a ocasião. Todos flutuavam nas ondas do oceano de alegria. Desta forma, Shatidevi fez os preparativos para o casamento do filho. Todos os moradores de Nádia compareceram para assistir ao casamento. Os parentes cuidaram para que todos os antigos costumes tradicionais de casamento bengali fossem seguidos. Foi realizada a cerimônia hindu de untar o noivo e a noiva com uma pasta de açafrão e depois banhá-los na véspera do casamento, assim como muitos outros rituais. O local onde o casamento seria realizado foi purificado com água santificada e todos os ritos purificatórios védicos foram observados. Tudo isso aconteceu na casa de Vallabhacharya. Por fim, com grande pompa e grandeza, no meio de uma grande assembleia de devotos, parentes e amigos, o casamento de Shri Gaurahari, o casamento de Shri Gaurahari e Lakshmi Devi foi realizado na casa de Vallabhacharya.
O próprio mestre realizou a cerimônia de casamento védico. Ele ofereceu ao seu novo genro água santificada e árguia para adoçar a sua boca de lótus. Depois disso, ele trouxe Lakshmi Devi ao palco do casamento e a apresentou a Gaura Hari. Finalmente, aconteceu o sacrifício védico realizado nos casamentos. Depois disso, os sacerdotes brahmanas foram alimentados com alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam suntuosa, no final do casamento. E Shri Lakshmi Devi foi escoltada até sua nova casa como esposa de Shri Gaura Hari. O quinto capítulo do Adikanda de Chaitanya Mangala descreve mais dos passatempos da juventude do Senhor Krishna Chaitanya, incluindo sua viagem pela Bengala, e depois de algum tempo o Senhor desceu às margens do rio Ganges, santificando ainda mais aquele rio sagrado, pelo toque de seus passos de lótus. Para sustentar sua nova família, o Senhor Krishna Chaitanya partiu para a Bengala Oriental, onde começou a lecionar. Desta forma, ele concedeu a sua misericórdia aos residentes da Bengala Oriental que viviam às margens do rio Padmavati. Quando voltou para a Bengala, descobriu que Lakshmi Devi não conseguia tolerar a dor de sua ausência. Ela foi mordida pela cobra da separação e faleceu nos passatempos e manifestos do Senhor. Shatidevi ficou com o coração partido e foi consolada em sua lamentação por Gaura Hari, que glorificou as qualidades sublimes de Lakshmi Devi. O sexto capítulo do Adikanda de Chaitanya Mangala descreve os preparativos feitos por Shatidevi para o segundo casamento do Senhor. Através de Dwija Kashishwara foi combinado que ele se casaria com a filha de Sanatana Pandita, Vishnupriya Devi. Aqui o casamento de Vishnupriya e Gaura Hari é descrito de forma elaborada. O sétimo capítulo do Adikanda descreve a jornada do Senhor para Gaya. Algum tempo depois do casamento de Gaura Hari e Vishnupriya Devi, o Senhor, tendo completado sua educação, ocupou-se em seu trabalho de ensino. Um dia, ele partiu para Gaya para prestar homenagem ao seu falecido pai. Enquanto ele caminhava pela estrada por toda parte, os pássaros e animais que o viam ficavam atordoados de êxtase ao verem os seus pés de lótus. Após instruir um sacerdote brahmana em Krishna Bhakti, o serviço prático e amoroso a Deus, o Senhor Krishna Chaitanya permitiu que um sacerdote brahmana bebesse a água que lavou seus pés de lótus. Aquele sacerdote brahmana imediatamente ficou livre de toda a sua angústia corporal. Naquela época, o Senhor Krishna Chaitanya também instruiu como os mistérios de Krishna Bhajana, adoração a Deus, não podem ser compreendidos simplesmente com base no nascimento de alguém em uma família de sacerdotes brahmanas. Finalmente, chegando em Gaya, o Senhor realizou adoração aos devas e pitris a fim de cumprir o seu dever para com seu falecido pai. Enquanto estava ocupado, ele foi ver os pés de lótus da deidade de Vishnu. Naquela época, o Senhor Krishna Chaitanya encontrou o melhor dos devotos de Deus, Shri Ishvara Puri. Ele orou pela misericórdia de Ishvara Puri Prabhu, que logo depois o iniciou no canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com isso, o êxtase transcendental do Senhor Krishna Chaitanya se tornou manifesto. Depois disso, ele foi receber a audiência dos pés de lótus de Vishnu. Ao ver os pés sagrados do Senhor, Shri Gaura Hari ficou dominado por prema, amor puro por Deus, e exibiu seu êxtase rindo, cantando Hare Krishna e dançando. Apenas alguns dias depois, ele voltou para casa. A partir deste ponto começa o primeiro capítulo do Madhyakanda. No primeiro capítulo do Madhyakanda, o autor descreve os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya como professor e explica como ele demonstrou misericórdia para com os seus alunos.
Elogiando sua boa sorte, o Senhor mostrou sua graça a Shatimata. Logo depois ele revelou sintomas de Mahaprema, amor puro por Deus, na casa de Suklambala, o celibatário. Essa foi a primeira vez que ele revelou publicamente sua absorção em Krishna Prema, amor puro por Deus, mostrando os sintomas de grande êxtase como desmaio, lágrimas escorrendo dos olhos, cabelos do corpo arrepiados, voz embargada, loucas gargalhadas, loucamente, e assim, loucas gargalhadas loucamente, tá, Bimala, eu pensei que estava separado, não tá. Voz embargada, loucas gargalhadas loucamente, e assim por diante, executando um canto e dança público de Hare Krishna sublime, Shri Gaurahari, afogou a todos nas ondas da felicidade. Desta forma, o Senhor Supremo Krishna apareceu como seu próprio devoto para glorificar a posição do serviço prático e amoroso a Deus. Depois disso, o Senhor Krishna Chaitanya começou seus passatempos de pregar as glórias de Shri Krishna Prema, amor puro por Deus, engajando muitos devotos na pregação. Ele começou a organizar todos os devotos, começando por Gadadhara, bem como muitos devotos de dentro e de fora da Bengala. Um dia o Senhor Krishna Chaitanya foi à casa de Shrivasa e seus irmãos. Naquela época os devotos podiam ouvir a flauta de Deus, Krishna. Naquela época o Senhor ficou impressionado com o humor de Shrimati Radhika. Na loucura da separação, ele começou a rir e a chorar. Às vezes ele ficava completamente silencioso e seu humor ficava grave. Desta forma ele manifesta diferentes humores divinos. Naquele momento uma voz divina disse: ó Vishwambara, você é o próprio Deus, Krishna. Com o propósito de pregar amor puro por você, Krishna Prema, você desceu a este mundo. É como um professor que pega na mão do aluno e escreve, né? A, B, C. Então Deus veio aqui, voltou neste mundo há 537 anos para ensinar como adorar Ele de forma correta e desfrutar, né, dos sabores do amor a Deus. Mais tarde, na casa de Murari Gupta, o Senhor Krishna Chaitanya revelaria sua forma como Varaha Avatara. Naquela época, Murari ofereceu orações diante do Senhor Krishna Chaitanya em grande êxtase, e o Senhor lhe disse para servir Krishna, filho de Nanda Maharaja, seguindo os passos dos residentes de Vrindavana. Murari Gupta queria ver a forma de Shri Ramachandra. Naquela época, o Senhor o instruiu sobre as glórias do santo nome de Deus, Krishna. Por fim, os devatas liderados pelo Senhor Brahma apareceram diante do Senhor Krishna Chaitanya, orando por amor puro por Deus, Krishna Prema, e alcançaram Krishna Prema pela misericórdia de Shri Gauranga. Depois disso, o intérprete do canto e dança público de Hare Krishna Suklambara, o celibatário, começou a cantar Jai Radhe, Jai Govinda, e alcancei a misericórdia de Shri Krishna Chaitanya. Depois disso, Lochanadasa Thakur descreve as glórias de Shri Gaura Gadadhara. No segundo capítulo do Madhyakanda, o autor descreve a beleza da forma divina de Shri Gauranga. O Senhor realizou um milagre plantando uma semente de manga que imediatamente se tornou numa mangueira com frutos totalmente maduros para a satisfação dos devotos. Quem comeu o fruto daquela árvore foi libertado da árvore da existência material. O Senhor Krishna Chaitanya instruiu Mukunda Datta sobre a supremacia do amor a Deus, Krishna Bhakti, e como alguém deveria desistir de pensar no corpo e na mente e pensar apenas no serviço adorável a Deus, Krishna. O Senhor deu suas bênçãos a Murari Gupta. Os passatempos de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya na casa de Shrivasa Thakur são descritos. Quando um sacerdote brahmana tolo comentou que a forma de Deus, de Shri Krishna, é um produto da ilusão, Maya, o Senhor pulou no Ganges vestido para se purificar do ofensor.
O terceiro capítulo do Madhyakanda descreve as glórias de Shri Adwaita. Aqui o autor descreve os passatempos do Senhor com Adwaita, como ele executou o canto e dança público de Hare Krishna na casa de Adwaita e como eles se abraçaram em êxtase. Um sacerdote brahmana que tentou impedir o canto e dança público de Mahaprabhu, tentando assustar Shrivasa Pandita, ficou perplexo com a potência Maya do Senhor Krishna. Também é descrito como o Senhor, na casa de Shrivasa, realizou a adoração conhecida como Gada Puja, onde a clava de Vishnu é adorada a fim de invocar o poder do Senhor para esmagar os ateus. Este capítulo também explica a visita feita por Adwaita a Navadvipa, como Adwaita se curvou diante de Shri Gauranga e dançou Hare Krishna em êxtase diante dele, percebendo que suas orações pela descida de Deus, Krishna, haviam sido cumpridas. Quando Shrivasa Thakur perguntou sobre as glórias de Adwaita, Mahaprabhu descreveu Adwaita Tattva e aconselhou a todos a adorarem Shri Hari. No quarto capítulo do Madhyama Kanda, tá, Bimala, vou prestar atenção. No quarto capítulo do Madhyama Kanda, Shri Gaurahari explica o significado esotérico de Shrivasa. O livro de Murari Gupta, Raghu Birashtaka, é discutido. O Senhor escreve Randa Dasa na testa de Murari. Rama Das, faltou A aqui, Bimala. Bimala. Que revisão que é essa? Faltou eu revisar também. Tá, não, é que foi. É verdade, né? Passou pelo tradutor automático e complica. O Senhor escreve Ramadasa na testa de Murari. Ele se revela como Rama e ordena que Rama Pandita, irmão de Shrivasa Pandita, sirva Shrivasa. Os devotos são enviados em busca de Nityananda. O Senhor encontra Nityananda na casa de Nanda, na Acharya. O Senhor explica as glórias de Shri Nityananda e como é que, pela misericórdia de Nityananda, alguém pode alcançar amor puro por Deus, Krishna Prema. Nesse momento, o Senhor revela suas formas de 6, 4 e 2 braços a Nityananda. O quinto capítulo do Madhyakanda revela como, tarde da noite, o Senhor chorava lágrimas de amor estático por Deus, Krishna. Ele discutiu seu sonho com Shatidevi. A história de como Nityananda Prabhu passou 2 dias na casa de Adwaita Acharya é contada. O amor de Nityananda Prabhu é descrito. A adoração de Adwaita a Mahaprabhu na casa de Shrivasa Pandita é descrita. O encontro do Senhor e Haridasa Thakur. O autor também conta como Kopin de Nityananda foi salvo por Mahaprabhu, que mais tarde fez com que os devotos o usassem como Makavatya. O transe de Mahaprabhu e a separação dos devotos do Senhor também são descritos. O êxtase dos devotos com o redespertar do Senhor também é descrito. O sexto capítulo do Madhyakanda discute os seguintes assuntos: como Gaurahari desfrutava de passatempos de prema no meio dos devotos, seu encontro com Haridasa Thakur, sua visita à casa de Adwaita, sua ordem para Adwaita pregar amor puro por Deus, Krishna Prema, sem qualquer consideração de aptidão ou inaptidão. Sua ordem a todos os devotos para pregarem Nama Prema e assim libertarem a todos. Os efeitos de Namabasa, como o Senhor vagava pelas ruas de Nádia realizando o canto e dança público de Hare Krishna. A história da libertação de Jagai e Madai. Depois disso, o autor glorifica a misericórdia de Shri Nityananda e Shri Gauranga. O sétimo capítulo do Madhyama Kanda descreve os seguintes assuntos: como o Senhor lançou o seu olhar misericordioso sobre o filho de um sacerdote brahmana da Bengala Oriental chamado Vanamali. O sacerdote brahmana, vendo a forma de Shyamasundara do Senhor Krishna,
ofereceu muitas orações a Shri Gauranga. Depois disso, o Senhor revelou a sua manifestação de Nrsimhadeva na casa de Shrivasa. Ele concedeu misericórdia a um seguidor de Shiva. Depois que uma senhora sacerdotisa brahmana tocou seus pés, ele pulou no Ganges. O Senhor deu instruções sobre a adoração de Shri Hari. Sua misericórdia para com Shrivasa é descrita, assim como as orações de Mukunda, a manifestação do Senhor de sua divindade e o Abhisheka de Mahaprabhu de Shrivasa Pandita. A glorificação do autor das qualidades de Shri Gauranga e suas instruções sobre a adoração de Shri Gauranga encerram o capítulo. Nessa hora não estou entendendo nada, não tem problema. Só por ouvir esses santos nomes de Deus e dos devotos de Deus, mais íntimos de Deus, você se purifica. Quer dizer, nós, todos que são atingidos por essas vibrações transcendentais, se purificam. Todos os seres vivos, não importa se estão em corpos de formigas, baratas, traças e etc. Todos que são atingidos por essas vibrações transcendentais se purificam. Aos poucos, é claro, né? Não é de graça assim, porque ouvi uma vez, pronto. Não. Tem que ouvir todos os dias, né? Porque todos os dias a gente está se contaminando ou se purificando. É um processo lento e gradual. Tá bom, já parei de falar, Bima. Redundância. Tá bom. Oitavo capítulo do Madhyama Kanda descreve os seguintes assuntos: como o sacerdote brahmana invejoso, que foi acometido de lepra, orou por perdão para se libertar do pecado de uma ofensa ao devoto de Deus e foi libertado pela misericórdia de Shrivasa Thakur. Como um sacerdote foi proibido de entrar no canto e dança público de Hare Krishna noturno do Senhor, e como o Senhor dançou Hare Krishna em êxtase quando aquele sacerdote brahmana então amaldiçoou o Senhor para nunca desfrutar dos prazeres do ciclo eterno de nascimentos e mortes. Isso é uma bênção, né, Bimala? Na verdade não é uma maldição. Joguem essa maldição em mim. É descrito como o Senhor no humor de Balarama exigiu mel. É descrita a assembleia de devotos na casa do mestre Adwaita. A visita dos devotos chefiados por Acharya Ratna está registrada. Também é descrito como todos eles viram a manifestação do Senhor Krishna Chaitanya em Balarama e se banharam no Ganges. O nono capítulo do Madhyama Kanda de Shri Chaitanya Mangala registra os seguintes assuntos: a manifestação de Varaha pelo Senhor, como os devotos liderados por Adwaita foram ordenados a pregar e realizar canto e dança público de Hare Krishna, como o humor e as qualidades das vaqueirinhas eram glorificados no canto e dança público de Hare Krishna, como Shrivasa vestido de Narada glorificou Gadadhara Pandita, uma discussão sobre a correlação divina entre Shri Gadadhara e Shri Radhika, visita de Thakur Haridasa, o êxtase de canto e dança público de Hare Krishna, a louca manifestação do Senhor no humor de opulência de Vaikunta, como o Senhor Krishna Chaitanya vestido de Lakshmi Devi prestou serviço ao Senhor em grande êxtase, como o Senhor expressou o humor interior da personalidade de Deus. Vixe, agora foi uma hora vai, uma hora não vai. Esse lixo eletrônico. É porque eu não salvei. O culpado sou eu. Essa besta. É o burro mais rápido do mundo, o computador. O computador é o burro mais rápido do mundo, Bimala. Onde eu estava, hein? Aqui. Como o Senhor expressou o humor interior, já li, vou ler de novo, tá bom. Como o Senhor vestido de Lakshmi Devi prestou serviço ao Senhor Krishna em grande êxtase, como o Senhor expressou o humor interior da personalidade de Deus, Krishna. O 10º capítulo do Madhyama Kanda de Chaitanya Mangala descreve o seguinte:
O Senhor conta a Shrivasa sobre os diferentes princípios religiosos para as diferentes eras e como o canto e dança público de Hare Krishna é o melhor princípio religioso na era de Kali, na verdade o único princípio religioso, né? No humor, não estou corrigindo, meu, estou acrescentando e lembrando só. Quem sou eu para falar alguma coisa? No humor de Shri Radha, o Senhor Krishna Chaitanya começou a perguntar: onde está Vrindavana? Onde está Lalita? Em grande ansiedade, ele perguntava. Murari Gupta o consolou e todos realizaram canto e dança público de Hare Krishna. Em um sonho, Shatidevi vê Gaura Hari receber o mantra de renunciado de Keshava Bharati. A poderosa separação entre o Senhor e Krishna é descrita. Preocupados com a possibilidade de o Senhor aceitar a ordem de vida renunciada, os devotos ficam com o coração partido. Mahaprabhu consola os devotos. O 11º capítulo do Madhyama Kanda descreve o seguinte: ao ouvir sobre a renúncia do Senhor Krishna Chaitanya, a lamentação de Shatidevi, seu apelo a Gaura Hari para permanecer um devoto casado, o conselho do Senhor a todos para adorarem Deus, Krishna, suas diferentes tentativas de consolar sua mãe e sua revelação da forma divina de Krishna para ela. O 12º capítulo do Madhyama Kanda discute os seguintes assuntos: a lamentação de Vishnu Priya Devi, as doces palavras de pacificação do Senhor para ela e suas instruções a respeito da realidade divina, bem como sua revelação de sua forma Narayana de 4 mãos, a visita de Shrivasa e Murari e a tentativa do Senhor de pacificá-los. O 13º capítulo descreve o seguinte: a tentativa do Senhor de consolar os devotos e suas instruções sobre diferentes verdades. Com o objetivo de obter a ordem de vida renunciada, ele atravessa o Ganges a nado e encontra Keshava Bharati em Katwa. Shatimata e Vishnupriya desmaiam. Nityananda tenta pacificá-los. Liderados por Chandrasekhara Acharya e Damodara Pandita, todos os devotos seguem Nityananda Prabhu até Katwa, onde a iniciação da ordem de vida renunciada está acontecendo. O Senhor Krishna Chaitanya pede o mantra de renunciado de Keshava Bharati. O Senhor primeiro dá o mantra de renúncia a Bharati e depois o ouve dele. A lamentação de todos os devotos na iniciação de Sannyasi de Shri Krishna Chaitanya, a tentativa do Senhor de pacificá-los, a ânsia do Senhor por o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a atribuição do nome de Shri Krishna Chaitanya, na conclusão da ordem de vida renunciada e a peregrinação do Senhor meio louco em Radha-desha. O 14º capítulo descreve como Chandrasekhara retorna de Katwa para Nadia, levando notícias para Shatimata e Vishnupriya. Sua lamentação. Nityananda Prabhu faz Mahaprabhu desviar para Shantipur. A visita do Senhor lá. A conversa de Nityananda com Shatidevi. Os devotos de Nadia vão à casa de Adwaita Acharya em Shantipur para ver o Senhor. A reciprocidade de afeto do Senhor para com os moradores de Nadia e sua separação. O 15º capítulo descreve a libertação de todas as almas pelo Senhor Krishna Chaitanya através da realização do canto e dança público de Hare Krishna e como ele concedeu a todas as almas o objetivo supremo da vida. Depois disso, sua jornada para Jagannatha Puri é descrita, bem como a humildade de Haridasa Thakur, o êxodo dos devotos que foram para Puri para estar com o Senhor, suas doces palavras de consolo, como o Senhor Krishna Chaitanya costumava cantar o verso Rama Raghava Rakshaman em seu caminho para Puri, como Nityananda Prabhu quebrou o bastão de Sannyasi, e como o Senhor manifestou seus passatempos de raiva com Nityananda após a quebra de seu bastão.
bastão de renunciado, o cetro. O 16º capítulo do Madhyama Kanda descreve como, no caminho para Jagannatha Puri, os devotos se banharam em um lugar chamado Brahma Kunda, como eles foram para Remuna e tiveram a audiência do Senhor Krishna lá, como o Senhor dançou Hare Krishna diante da divindade Gopal, como depois de se banharem no rio Vaitarani, eles tiveram a audiência de Varahadeva, como o Senhor foi para Jajapur, como o Senhor tomou lá a audiência de um Shiva Linga. Então, de Brahmakunda ele visitou Nabigaya e Shiva Nagara. Como ele recebeu a audiência de Kshirodakashayi Vishnu, como em um bosque de mangas ele abordou a questão de Shiva Prasada e orações a Shiva. Depois disso, como ele saiu de Kapoteshwara e se banhou no rio Bhargavi. Desculpem. Como o Senhor desmaiou diante da forma de Deus como Jagannatha, enquanto realizava a sua audiência. Sua visita à casa de Sarvabhauma. Como o Senhor sairia da casa de Sarvabhauma, assumiria uma posição a oeste de Garuda Stamba e veria a divindade do Senhor Jagannatha. Como Sarvabhauma Bhattacharya e o Senhor discutiram o Vedanta. Como Sarvabhauma foi convertido. Como o Senhor revelou sua forma de 6 braços a Sarvabhauma Bhattacharya. A partir daqui começa o Shesha Kanda. O primeiro capítulo do Shesha Kanda descreve os passatempos de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya, nos quais Sarvabhauma participou. A viagem do Senhor ao sul da Índia e sua jornada para Setubanda, sua misericórdia para com Vasudeva Vipra, o sacerdote Brahmana que tinha lepra, a visita do Senhor a Jiyada Nrsimha e sua história antiga, o encontro do Senhor com Ramanandarai nas margens do rio Godavari, a visão de Ramananda da dupla característica de Mahaprabhu como Rasa Raja e Mahabhava, a visita do Senhor a Panchavati e Sriranga, como ele concedeu misericórdia a Trimala Bhatta, sua estada de 4 meses em Sriranga durante o período de 4 meses de chuva, seu encontro com Paramananda Puri, as orações de Paramananda Puri Agora Bhagavan. O segundo capítulo do Shesha Kanda descreve o seguinte: como o Senhor continuou sua viagem pelo sul da Índia e entregou as 7 árvores que estavam de pé desde a época do Senhor Rama, como em Setubanda, em grande êxtase, o Senhor cantou os nomes de Rama, Lakshman, Sita e Hanuman, como o Senhor retornou a Lalanata por meio do Godavari, seu retorno a Jagannatha Puri, sua visita a Mathura, seu encontro com Rupa e Sanatana, como com Balabhadra Bhattacharya ele vagou pelas margens do Jamuna e pelas 12 florestas de Vrindavana. O terceiro e último capítulo do Shesha Kanda de Chaitanya Mangala registra como o Senhor retornou a Jagannatha Puri, a viagem do Senhor a Goudadesha, como ele passou pelo Radadesha, como ele parou em Kulia, como todos em Navadvipa acabaram por ver o Senhor, como eles oraram por sua misericórdia e como ele concedeu anistia a todos, como para satisfazer o desejo de sua mãe ele foi até Navadvipa e a instruiu sobre Krishna Bhajana, adoração a Deus no altar, como o Senhor foi para Shantipur, onde visitou Shri Adwaita, seu canto e dança público de Hare Krishna ali, como o Senhor deixou Shantipur, seu retorno a Jagannatha Puri, como ele visitou a divindade de Jagannatha, como ele executou o canto e dança público de Hare Krishna dia e noite, como o rei Prataparuda alcançou a misericórdia do Senhor, sua revelação da forma de 6 braços para Prataparuda Raja,
O sacerdote Brahmana Dravidiano que veio visitar o Senhor, como ele jejuou por 7 dias e como foi libertado pela misericórdia do Senhor. No Chaitanya Mangala, Lochanadasa Thakur menciona os detalhes de certos passatempos não revelados por Vrindavana Dasa Thakur. Por exemplo, Vrindavana Dasa Thakur não registra a conversa que ocorreu entre Shri Krishna Chaitanya e Vishnupriya Devi, pouco antes do Senhor partir para receber a ordem de vida renunciada. Mas Lochanadasa Thakur descreve isso da seguinte forma: vendo a ânsia de Mahaprabhu em receber a ordem de vida renunciada, Vishnupriya Devi, com o rosto de lua, disse, com a voz embargada de emoção: diga-me, ó Prananata, Senhor da minha vida, e eu tomarei a sua ordem sobre minha cabeça. Você aceitará a ordem de vida renunciada? Eu ouvi esse boato circulando entre as pessoas em geral. Ao ouvir isso, meu coração está partido. Se for verdade, entrarei no fogo. Você é o tesouro da minha vida. Sua bela forma é sempre renovada e jovem. Você vai desistir de tudo e ir embora. Se eu for privada de sua associação, posso muito bem desistir da minha vida bebendo veneno. Ao ouvir as lamentáveis palavras de lamentação proferidas por Vishnupriya Devi, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu sorriu um pouco e falou a seguinte: tá, Bíblia, vou parar de pensar e ler mais, tá? Sim, senhora. Ao ouvir as lamentáveis palavras de lamentação proferidas por Vishnupriya Devi, Shri Krishna Chaitanya sorriu um pouco e falou o seguinte: ouça, ó você que é querida como minha própria vida, por favor não fique ansiosa, não há necessidade de se preocupar. O que estou prestes a dizer é para o seu próprio benefício. Por favor, ouça-me com atenção, com toda a sua mente. Tudo o que você vê neste mundo é falso. A única verdade é Bhagavan e os seus devotos. Sem isso, tudo o que você vê é tudo ilusão. Saiba disso com certeza. Filhos, esposas, maridos, mulheres, pais, mãe e tudo mais, todos esses relacionamentos são ilusórios, eles são temporários e transitórios. Numa vida temos um conjunto de filhos, esposas, maridos, mães e pais, e na próxima vida isso muda. Além dos pés de lótus de Deus, Krishna, não temos família verdadeira. Tudo o mais que vemos como nossa família é uma ilusão de Maya. O que vemos como homem e mulher é irreal. Abaixo da superfície, todas as almas são energia transcendental. A relação entre homens e mulheres é uma conexão ilusória de Maya. Shri Krishna é o verdadeiro marido de todos. Ele é o mestre. Todo o resto é material. Mas infelizmente isso não é compreendido pela população em geral. A alma está incrustada em uma mistura de sêmen e sangue, a qual nasce em um corpo composto de fezes e urina. Puxa vida, vou ler de novo aqui, meu. Shri Krishna é o verdadeiro marido de todos. Ele é o mestre. Todo o resto é material. Mas infelizmente isso não é compreendido pela população em geral. A alma está incrustada em uma mistura de sêmen e sangue, da qual nasce em um corpo composto de fezes e urina. Desta forma, a alma se move nesta terra na ignorância. Da infância à juventude e à velhice sofremos diferentes misérias, ao mesmo tempo que confundimos o alojamento deste corpo com o nosso verdadeiro eu. Absorvidos no falso ego, fazemos amigos, mantemos apegos, sofremos abusos e somos gradualmente enganados pela velhice. Mesmo ouvindo a verdade, porém, nossos olhos ainda estão cegos, e embora nosso sofrimento no mundo material nos leve às lágrimas, nunca adoramos Govinda. Abandonando o serviço a Deus, Krishna, mantemos esses corpos no mundo material do nascimento e da morte,
presos na escravidão da ilusão, Maya. Loucos de falso ego, esquecemos nosso Senhor Krishna e assim garantimos nossa passagem para o inferno. Seu nome é Vishnupriya. Entretanto, cumpra o verdadeiro propósito de Vishnupriya e não lamente pelo que é falso. Lembrando-se do que eu disse aqui, deixe suas preocupações de lado e sempre pense em Deus, Krishna, dentro de seu coração, dia e noite. Tendo transmitido todas essas instruções divinas a Vishnupriya, o Senhor Supremo Shri Krishna revelou-lhe sua forma de 4 braços, fazendo-a compreender a sua posição absoluta. Naquela época ele disse a Vishnupriya Devi: você vê diante de você o Senhor Supremo, jogue fora sua lamentação Maiki. Com isso, Vishnupriya Devi ficou alegre por dentro. Sua tristeza e dor desapareceram e seu coração ficou feliz ao ver de repente a forma de 4 braços do Senhor Krishna. Depois de ouvir as instruções do Senhor e ver a sua forma absoluta, Vishnupriya abandonou sua perplexidade, mas sua mentalidade de aceitar o Senhor como seu marido permaneceu intacta. Nesse momento ela caiu aos pés do Senhor Krishna Chaitanya e disse: ó Senhor, por favor, ouça o meu pedido. Caindo a seus pés repetidas vezes, imploro-lhe que aceite minha humilde submissão. Eu sou certamente a mais inferior, tendo nascido neste mundo de Sansara, mas você, meu querido Senhor da vida, esta é a minha única riqueza. Sem você eu não tenho nada. Sem o seu serviço certamente cairei. Dizendo isso, Vishnupriya Devi começou a chorar alto, soluçando e soluçando repetidas vezes em um frenesi cada vez maior de tristeza. Vendo a aflição... Desculpem. Ih, acabou a água, Bima. Desculpem. Vendo a aflição de alguém tão querida, o Senhor Krishna Chaitanya concedeu seu olhar misericordioso a Vishnupriya, abraçando-a com seus olhos e dando-lhe assim a sua misericórdia. Naquele momento o Senhor disse: ó Vishnupriya Devi, e preste muita atenção à minha resposta às suas palavras. Eu irei para cá e para lá, mas onde quer que eu vá, ainda permanecerei em seu lugar. Esta verdade eu falei com grande determinação. Ao ouvir a ordem do Senhor, Vishnupriya Devi pôde compreender que o Senhor é supremamente independente. Naquela época ela disse: você deve fazer o que te faz feliz, que ninguém seja um obstáculo à sua missão divina. Dirigindo-se ao Senhor dessa maneira, Vishnupriya desviou os olhos do olhar do Senhor Krishna Chaitanya e ficou em silêncio. Assim foi a conversa entre o Senhor e Vishnupriya, que é dolorosa de ouvir. Isto é relatado por Lochanadasa Thakur. Lochanadasa Thakur também canta as glórias de Shri Gauranga e Nityananda da seguinte bela canção, que eu não vou nem tentar. Tem aqui os versos da canção. Esta canção foi especialmente querida por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que a traduz da seguinte forma. Esta é uma canção de Lochanadasa Thakur. Lochanadasa Thakur declara que os dois senhores, Nitai e Gaurachandra, o senhor Nitai e o senhor Chaitanya, são muito misericordiosos. Eles são a essência de todas as encarnações. O significado específico destas encarnações é que perseguir o seu caminho de autorrealização é simplesmente alegre, pois elas introduziram cantos e danças. Existem muitas encarnações, como o Senhor Rama e até mesmo Krishna, que ensinaram o Bhagavad Gita, que requer conhecimento e compreensão. Mas o Senhor Krishna Chaitanya introduziu um processo que é simplesmente alegre, simplesmente cante e dance Hare Krishna. Portanto, Lochanadasa solicita a todos:
Meu querido irmão, peço que você simplesmente adore o Senhor Chaitanya e Nityananda com firme convicção e fé. Não pense que esse canto de Hare Krishna e essa dança não levarão ao objetivo desejado. Ele vai. É a garantia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu que obteremos toda a perfeição através desse processo. Portanto, é preciso cantar Hare Krishna com firme fé e convicção. Mas qual é o processo? Se alguém quiser se tornar consciente de Deus, Krishna, por meio deste processo, terá que desistir de seu compromisso com a gratificação dos sentidos. Essa é a única restrição. Se alguém desistir da gratificação dos sentidos, é certo que alcançará a meta desejada. Basta simplesmente cantar Hari, Hari, sem qualquer motivo de gratificação dos sentidos. Lochana Das diz: meu querido irmão, tente examinar isso. Dentro dos 3 mundos não há ninguém como o Senhor Krishna Chaitanya ou o Senhor Nityananda, porque suas qualidades misericordiosas são tão grandes que fazem até pássaros e animais chorarem. O que falar dos seres humanos? Na verdade, quando o Senhor Krishna Chaitanya passou pela floresta conhecida como Jarikanda, os tigres, elefantes, cobras, veados e todos os outros animais juntaram-se a ele no canto de Hare Krishna. É tão bom que qualquer pessoa pode participar, até os animais podem aderir, para não falar dos seres humanos. É claro que não é possível para homens comuns induzir animais a cantar Hare Krishna, mas se Krishna Chaitanya pôde inspirar animais a cantar, pelo menos podemos encorajar os seres humanos a adotarem este caminho de cantar o mantra Hare Krishna. É tão bom que até o homem mais insensível se derreterá. É tão bom que até a pedra derrete. Mas Lochana Das Thakur lamenta ter sido aprisionado pela gratificação dos sentidos. Ele se dirige a si mesmo. Minha querida mente, você está presa neste processo de gozo dos sentidos e não sente atração por cantar Hare Krishna. Já que você não sente atração pelos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya e do Senhor Nityananda, o que posso dizer? Posso simplesmente pensar no meu infortúnio. Yamaraj, o superintendente da morte, está me punindo ao não me permitir que eu seja atraído por este movimento Hare Krishna. Sri Lochana Das Thakur nasceu em Shakabda em 1445 e desapareceu em 1540. Infelizmente, fim, né? Os devotos do site vaishnavacalendar.info agradecem em especial a Jaya Tirtha Charan Prabhu da Nova Zelândia por permitir a eles usar parte do conteúdo de seu site para compilar essas páginas. E nós agradecemos a todos, né, a todos eles, e a Bimala, que usou o tradutor do Google e fez uma pequena revisão furada, porque eu já tive que corrigir. Não é para falar essas coisas, tá bom? Então só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus e de todas as expansões de Deus. Shri Lochana Das Thakur Ki Jai, Lochana Das Thakur Ki Jai.